Graça e paz, amados. Jesus continue abundante na sua vida, você que se faz presente aqui na igreja e você também que nos acompanha da internet, em casa, no trabalho, onde quer que você esteja, que Deus continue sempre também abundante na sua vida. Muito bem, irmãos, eu quero convidar o nosso irmão Sérgio, enquanto o nosso irmão Sérgio se aproxima, já podemos nos dividir em classe, os adultos vão ficar aqui. Nós temos aí o tema de setembro, Família, meu primeiro campo missionário. E a mensagem salvadora a respeito de Jesus Cristo, em Jesus Cristo a salvação, ela pode ser compartilhada no nosso lar de maneira muito simples e através de exemplos bíblicos, toda a igreja será estimulada nesse processo no mês de setembro. Então os irmãos estejam em oração. Mais uma vez, graça e paz, igreja. Amém. Peço que você abra sua Bíblia em 2 Timóteo. Segunda Timóteo. Segunda Timóteo, no capítulo 1, versículo 5. A palavra de Deus me diz assim. Todos se encontraram, amém? Aleluia. Diz assim: lembro da sua fé, sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou certo de que habita também em você. Ainda no mesmo livro, Timóteo, capítulo 3, versículo 15. A palavra de Deus me diz: e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Amém? Irmãos, poucas influências são tão duradouras na vida de uma pessoa como a influência de um lar. Você pode dizer amém para isso? Poucas influências na vida de uma pessoa são tão duradouras como a influência que essa pessoa adquire do seu lar. Principalmente se este lar tem como fundamento, tem como base a palavra de Deus. Pregada, exortada, mas acima de todas as coisas, vivida como testemunho, como exemplo. E o interessante é que no único versículo se faz menção de Lóide e de Eunice. E se nas Sagradas Escrituras o nome delas aparece, não é em vão. O que vamos ver ao longo dessa mensagem é como duas mães, conhecedoras da palavra de Deus, elas têm o poder de influenciar filhos, gerando uma herança espiritual profunda e de um conhecimento maravilhoso. Eunice e Lóide foram essas mulheres. Interessante é que quem faz menção delas é Paulo. E Paulo olha e vê e reconhece que na vida dessas mulheres tinha algo diferente. É assim que nós vamos começar o mês de evangelismo e missões. Porque nós estamos acostumados, irmãos, sempre a imaginar, sempre a pensar, e sempre nos é dito que evangelismo e missões se reporta sempre a uma determinada estrutura montada dentro de uma igreja, composta de departamentos, de lideranças, de membros específicos que fazem parte daquele ministério. Ao longo do tempo, eu não sei vocês, eu já sou bem velhinho nessa caminhada, com mais de 30 anos, e eu sempre... No passado eu presenciei culto de evangelismo e missões, e que quando terminava aquele culto, se fazia aquele apelo, o pastor levantava a mão, quem quer partir para os campos missionários, e aquelas pessoas se levantavam e vinham até a frente. Metade delas não ia para campo missionário nenhum, uma outra parte era treinada de fato e de verdade, e
conseguia chegar nos campos com o sustento das igrejas. E, afinal de contas, são as igrejas que mantêm os missionários nos seus campos, além de organizações, e as organizações também são mantidas pelas igrejas. Mas eu olho para a palavra de Deus, eu vejo um modelo diferente. Algum tempo atrás, aqui na igreja, a gente falou de algo chamado cultura evangelística. É algo que deveria fazer parte da nossa vida. É algo que deveria estar entranhado na nossa vida. E quando eu falo de cultura evangelística, eu olho para a pessoa de Jesus. Eu olho como Jesus evangelizou, como Jesus trabalhou, como Jesus treinou pessoas para que o evangelho chegasse a mim, chegasse até você. E olhe que foi um dos melhores treinamentos. Jesus treinou aquelas pessoas tete a tete, pessoalmente, instruindo e, acima de todas as coisas, dando o exemplo. Jesus em tudo dava o exemplo. E quando eu olho para as Sagradas Escrituras, eu vejo que a base de todo o evangelismo e de toda a missão é uma família. Por isso esse tema, família, meu primeiro campo missionário. E a partir desse momento até o término desse mês, e que não só neste mês, mas que nos meses subsequentes, nós viemos entender como nós temos uma grande responsabilidade como família para instruir e para ser agentes salvadores dos membros da nossa família. Pois bem, eu começo perguntando, por que começa a missão de evangelizar? Não me respondam. Pelo menos agora. Por que começa a missão de evangelizar? Irmãos, abra sua Bíblia em Atos 16, de 1 a 2. Timóteo 16, de 1 a 2, amém? Atos 16, de 1 a 2. Aí eu vou ter uma informação importante. Só num versículo é mencionado o nome de Ló e Eunice. Mas aqui em Atos 16, de 1 a 2, eu tenho uma informação importante. A palavra de Deus diz assim: havia ali, diz que Paulo chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado filho de uma judia, mas de pai. Os irmãos em Listra e Icônia davam bom testemunho dele. Irmãos, isso me chamou a atenção. Esse texto de Atos, escrito por Lucas, me chamou a atenção. Que diz que havia em Derbe e Listra um discípulo chamado Timóteo, e ele era filho de uma judia crente e um pai, fruto de um casamento misto. Mas eu já falo já em relação a isso. Mas eu me pergunto, em que momento Timóteo se converteu? Aí eu peço sua atenção, porque se você não prestar atenção, você vai se perder. Historiadores, teólogos, comentaristas, eles vão dizer que Timóteo tinha mais ou menos 16 anos quando se converteu. Mas se converteu em que momento? Porque aqui eu estou em Atos 16. Atos 16 é a segunda viagem missionária de Paulo. Então, quando se comenta e se diz, quando se foi a primeira viagem de Paulo? Uns dizem no ano 45, outros dizem no ano 46. E não existe uma uniformidade. Como também as discrepâncias não são muito grandes. Então, eu, como sou um bom matemático, peguei a data de 45 da primeira viagem, peguei a data da segunda viagem, que é mais ou menos lá pelo ano 52, 55, fiz vários cálculos, elevei ao quadrado, tirei a raiz quadrada, depois apliquei uma matemática aplicada e difícil, uma exponencial e integral, e cheguei à conclusão, realmente, Timóteo tinha cerca de 16 anos, e ele foi evangelizado juntamente com sua mãe na primeira viagem missionária de Paulo. Na primeira viagem que Paulo sai, ele chega ali em Listra, ele chega em Icônio, provavelmente chega na casa de Timóteo e evangeliza aquela família, e aquela judia se converte, e o filho dela também se converte.
Aí passam-se mais ou menos 5 anos. E quando Paulo volta em Atos 16, Timóteo está aproximadamente com 20 a 21 anos. Um jovem já maduro, um jovem do qual as pessoas davam grande testemunho dele. Ele era observado na comunidade local. Então se passou entre a conversão e a volta de Paulo cerca de 5 anos. Mas eu tenho uma pergunta para fazer. 2 Timóteo 3,15 vai me dizer: e que desde a infância sabes as Sagradas Escrituras. Paulo está falando aqui, Timóteo já é um jovem de cerca de 21 anos. Mas o que é que aconteceu antes da conversão de Timóteo? O que se passa antes da fundação de Timóteo para Paulo dizer que desde a infância ele sabe das Sagradas Escrituras? Meus irmãos, isso é curioso. Eu não sei se você está entendendo. Que ele se converteu com 15 ou 16. Mas antes disso, Paulo está dizendo que desde a infância ele já sabia das Sagradas. Ô glória! E agora? E agora? É aí que Paulo vai me falar de Lóide e vai me falar de Eunice. É aí que Paulo vai dizer, vai me falar a respeito dessas duas mulheres, do bom testemunho que habitava, de bom testemunho de fé que habitava na vida dessas duas mulheres, que habitou em Timóteo, que habita em Timóteo, mas habitou primeiro em sua avó, Lóide, e depois em sua mãe, Eunice. Irmãos, eu não tenho dúvida, nenhuma dúvida, que a responsabilidade primária e inicial de orientar a criança no caminho em que deve andar, compete a mãe. Compete à mãe. Eu estou falando de Lóide e eu estou falando de... São mulheres, respectivamente a avó e a mãe de Timóteo. Irmãos, eu fico a pensar, eu paro para começo a meditar, e eu digo, meu Deus, o nome dessas mulheres figuram reconhecidas por nada mais, nada menos do que Paulo. E olha a informação que Paulo tinha, que me leva a crer que Paulo tinha intimidade com aquela família, que Paulo sabia da origem daquela família, que quando ele olha para Timóteo, ele diz, esse rapaz teve uma orientação espiritual, esse rapaz foi muito bem instruído, porque foi desde a infância. Ele se converte com 16, mas as raízes estavam todas plantadas desde a infância dele. Não começa por Eunice. Timóteo é a terceira geração. Começou por quem? Por Lóide. Aí eu vou e eu fico pensando, o que é que Lóide deve ter feito? De que maneira Lóide instruiu, de que maneira Lóide falou? Meus irmãos, como boa judia, eu só posso entender que ela conhecia o Velho Testamento. Ela conhecia toda a tradição judaica. A família judaica tem uma tradição profunda, raízes profundas e um senso de amor profundo em relação a Deus e as coisas de Deus. A gente cita demais Deuteronômio 6, eu olho Deuteronômio 6 e eu vejo, a partir do versículo 4, quando a palavra de Deus diz assim, escuta Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. A palavra diz, escuta Israel, como nação, mas a palavra de Deus diz, escuta Lóide, o Senhor é o único, é o teu Deus. E ela sabia disso, ela se apropriou disso, que naquele tempo Israel estava cercado de cidades, de países ímpios, nações pagãs. Em relação a isso, eu sou Deus, esquece aqueles lá, eu sou o seu único Deus. E ela entendeu de reconhecer Deus como sendo o único na vida dela, e isso é uma grande singularidade. E quando ela percebe e entende que Deus é único, ela entendeu que estava claro na vida dela a questão de separação. Quando eu olho hoje, para os dias de hoje, eu me pergunto,
Quantos de nós tem na mente que Deus é único e Ele não quer ser dividido com nada nem com ninguém? Quantos deuses existem nas nossas vidas que ocupam o nosso tempo, a nossa mente, que nos desviam o olhar da presença dEle? E normalmente nós temos 99% de tudo, e por uma dor de consciência, nós queremos dar 1% para Deus. Essa mulher entendeu que Deus era único, o ponto de partida na vida dela era esse: Deus é único. Mas quando eu olho Deuteronômio 6,5, eu vejo: portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. O versículo agora me fala da questão de amor. Está me dizendo, esse amor envolve todas as dimensões do ser humano. Significa que emoções, desejos, pensamentos, entendimento, bem como todo o corpo, ações e palavras devem estar direcionadas para Deus. Ela entendia da necessidade de amar esse Deus. E a gente só ama aquilo que a gente conhece. Ela conhecia de Deus, ela conhecia dos feitos históricos do povo, de que maneira Deus direcionou aquele povo, de que maneira Deus cuidou daquele povo, de quantos livramentos Deus deu àquele povo. Tudo isso estava na mente dela, porque não era só o Velho Testamento, era uma tradição oral, que era passada de geração em geração, de geração em geração. Todo judeu sabe disso. Todo judeu herdava isso. E eles na realidade têm um senso muito profundo de respeito com a pessoa de Deus e de amor para com a pessoa de Deus, coisa que na maioria das vezes nós não temos. Dizemos que amamos a Deus, mas amamos a quem nós não conhecemos. Jesus é a revelação de Deus. Ele revela a Deus. É o que ele diz a Filipe. Estou há tanto tempo convosco, você não conhece o Pai? Olha para mim. Eu manifesto, eu revelo Deus. Então, Lorde tinha essa consciência de amor e um amor responsável para com a pessoa de Deus. Mas quando eu avanço em Deuteronômio 6,6, aí vai me dizer que estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Meu irmão, Deus não está pedindo à nação de Israel, em especial aqui a Lloyd, Ele não está dizendo que simplesmente coloque essa palavra no seu coração. Não, muito pelo contrário, Ele ordena, Ele está impondo, Ele está obrigando. Deus não está dando nenhuma, não está dizendo, olha, coloque, bote. Não, Ele está dizendo, eu ordeno que essas palavras que eu estou te dizendo tem que estar no seu coração. A palavra de Deus tem que estar no seu coração, mãe. A palavra de Deus tem que estar fortalecida, enraizada no seu coração, mãe. Você precisa entender que é você e Deus na criação de seus filhos, que é você e Deus que é o grande orientador, que é só a Ele que você deve se reportar, que é só a Ele que você deve ir e ser obediente. Lloyd entendia isso perfeitamente, estava muito claro para ela, ela não tinha dúvidas. E o interessante é que quando se avança para Deuteronômio 6,7, a palavra de Deus vai me dizer: você as inculcará a seus filhos, e dela falará quando estiver sentado em casa, andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-se. Aqui fica claro, fica muito claro o que era a obrigação e o dever de Lloyd. Você vai inculcar as palavras que hoje te ordeno. Ele está dizendo, você vai repetir para seus filhos com insistência. Você vai repetir essa palavra para o seu filho com toda a insistência. Mas em que momento? Em todas as circunstâncias da vida, em todas as situações, andando, caminhando, deitando, ao se levantar, em todos os momentos você vai inculcar, você vai falar com persistência. Ou seja, vamos filho, está andando aqui, olha porque a palavra de Deus diz isso, a palavra de Deus ensina aquilo. Olha como o judeu adora o momento da mesa das refeições, é uma festa para eles têm todo um ritual, uma coisa maravilhosa.
E quando eu olho como eles se sentem alegres durante o período que eles estão nas refeições, eu me recordo e eu venho para o meu tempo atual. Eu disse, nas nossas refeições, normalmente o que nós temos é um com celular, outro com celular, outro com celular, outro com celular, não tem comunicação, não tem diálogo, a gente não se fala, a gente não conversa, e o que está presente na realidade é tudo menos Deus. É tudo menos Deus. E eu fico imaginando, essa mulher estava andando com a bênção. Ela sabia, filhos são herança do Senhor, ela sabia que não era dela, foi dado a ela, para ela cuidar, para ela zelar. Era um presente de Deus para a vida dela, então ela tinha essa consciência. A menininha era pequena e ela pegava aquela menininha porque era a preciosidade dela, era o bem maior dela. Ela pegava aquela menininha, está caminhando, está falando de Deus, está caminhando, está falando de Deus, está caminhando, está falando de Deus, vai dormir, está falando de Deus, vai dormir, está falando de Deus, olha porque Deus, vai acordar, olha minha filha, primeiro não acorda assim não, antes de escovar dente, antes de fazer qualquer coisa, porque Deus, é para falar com persistência. É para falar com persistência. Porque mais tarde vai chorar o leite derramado. Quantas nós falhamos em relação ao cuidado dos filhos. E eu falo em particular para você, isso é para todos nós, mas em particular para você é uma responsabilidade sua de mãe. Porque você, tanto quanto eu, sabe dos vários casos que acontecem dentro de nossas famílias. E quando a gente vai avaliar, faltou responsabilidade na origem. Porque quando Paulo fala que desde a infância, entenda como infância, como criancinha, desde menino pequeno. Lóde entendeu. Lóde compreendeu. E eu pergunto para você, de quem é a responsabilidade? Da mãe. Então eu quero lhe dizer algumas coisas. O ensino da palavra de Deus na casa de Lóde era fundamental. E ela fazia isso com prazer. Porque estava incutido na mente de Lóde. Porque a mãe de Lóde, que é tataravó de Timóteo, fez isso por ela. E Lóde aprendeu. Ela não abriu mão. Ela não recusou a obrigação, porque ela sabia que o filho que ela tinha, a filha que ela tinha, era um bem precioso, era a herança de Deus, era o bem maior, era um legado de Deus para ela, e ela precisava cuidar, para lá na frente não se estragar. A oração, meditação na palavra e compartilhar de experiências, das experiências de Deus, era uma regra diária naquela família. E agora eu falo para você, mãe que está aqui. Pais responsáveis não podem transmitir a seus filhos o que eles próprios ainda não compreenderam e não acreditam. Isso é para você. Se torne um pai responsável. Porque se você quer transmitir, se você quer passar aquilo que você ainda não compreendeu e que você não acredita, não vai dar certo. Por isso eu começo lhe dizendo, seu maior exemplo é: venha para a igreja, esteja na escola bíblica dominical. Você que está aqui me assistindo nesse canal, me desculpe com toda a sinceridade, se você pode, venha para a igreja. Seu lugar é aqui na igreja, você e seu filho, você precisa ser exemplo. Se você precisa ser exemplo, porque mais tarde você vai se arrepender, você tem que estar aqui carregando seu filho pela mão, adentrando essas portas e entregando seus filhos a uma professora da escola bíblica dominical que passou a semana estudando a lição para transmitir um conhecimento para seu filho. Mas não creia e não acredite, a escola bíblica dominical não pode fazer nada sozinho, porque a responsabilidade maior é sua. A responsabilidade maior é de cada um de vocês que está aqui.